acabamos de entrar no módulo sobre o poder transformador das crenças. Tem muita coisa, por exemplo, o assunto crenças ele é bem conhecido, digamos assim, porém tem muitos detalhes, muitas coisas importantes que a grande maioria das pessoas, dos outros treinadores, acabam não abordando, beleza? E vamos lá. O módulo número 2 é sobre o poder transformador das crenças. A gente vai ver tudo sobre as crenças e tudo sobre como isso impacta na nossa vida, beleza? Então a gente vai dar uma olhadinha primeiro nessa aula o que são as crenças e como elas moldam a nossa realidade. Caso você já tenha estudado sobre crenças, eu peço que você esvazie a garrafinha agora para você escutar uma nova versão, que eu tenho total certeza que vai fazer 1.000.000% de sentido aí na tua cabeça, sobre tudo que possa estar travando a tua vida, beleza? Então qual que é a definição de crenças? Vamos lá. Crenças são filtros da realidade, em primeiro lugar. Então, filtros da realidade. A realidade é uma coisa e crença é outra. O que a gente tem na nossa cabeça? A gente tem na nossa cabeça que o que a gente acredita é a verdade última. E isso não é uma verdade, beleza? Então, olha só, as crenças são filtros da realidade. Nossas crenças funcionam como óculos que usamos para enxergar o mundo, beleza? Mas são apenas óculos. As nossas crenças são os óculos que a gente usa para enxergar o mundo. E a gente acaba achando que as nossas crenças são o mundo. A gente acha que as nossas crenças são a verdade, as verdades últimas, beleza? Elas determinam como interpretamos o acontecimento a toda a nossa volta. Por exemplo, duas pessoas podem enfrentar a mesma situação, mas reagir de forma completamente diferente devido às suas crenças, tá? Coloquei aqui um exemplo, mas eu vou botar aqui o exemplo, vou mudar o exemplo aqui ao vivo e vou colocar o exemplo dos irmãos gêmeos, tá? O que aconteceu? Isso é um fato real, beleza? Existem dois irmãos gêmeos e eles, obviamente, têm o mesmo pai e a partir desse momento, a vida do pai deles sempre foi muito conturbada. Uma vez ele chegou no mercadinho, não foi com a cara da atendente lá do caixa e foi lá e deu um tiro e matou a mulher. Assaltou e matou a mulher só porque não foi com a cara dela. O cara completamente viciado em álcool, em drogas, uma vida completamente conturbada. E aí existem os dois filhos, os irmãos gêmeos. O filho número 1 teve uma vida igualzinha do pai. Já está preso, usuário de drogas também, agressão à mulher, não constituiu família, nunca parou no emprego, num trabalho, agregou pouco na vida. E o outro irmão, o irmão gêmeo, filho do mesmo pai, justamente o contrário. Construiu uma família, ama sua esposa, ama seus filhos, é gerente de uma multinacional, é gerente regional de uma multinacional, tem lá uma vida que agrega muito para toda a existência. Ou seja, tem uma vida exemplar, uma pessoa do bem e tudo mais. E aí, numa entrevista, foi feita a seguinte pergunta para os dois irmãos, só que obviamente separados, tá? Chamou o irmão 1 e fez a mesma pergunta para o irmão 2. Por que você seguiu essa vida que você seguiu? E a resposta dos dois irmãos foi a mesma. Eles falaram assim: que outra vida eu poderia seguir? Com o pai que eu tive, os dois irmãos responderam essa mesma resposta, a mesma pergunta. Então, peraí. O mundo deles é diferente do óculos que a gente acredita, do filtro que a gente acredita. Então, todos os dois tinham um exemplo a ser seguido ou um exemplo a ser afastado, a ser não seguido. Um deles escolheu não seguir e o outro decidiu seguir. Então, não importa o que acontece na sua vida, nem na minha vida. O que importa é o que eu faço com o que acontece na minha vida. Existem algumas pessoas, várias, sobreviventes de Auschwitz, que é lá o principal campo de concentração da época lá do Hitler, e foi perguntado para um dos sobreviventes
o seguinte, como que ele pode, né, depois de passar pelo que ele passou, ainda ter tido uma vida boa, conseguido amar as pessoas, como que ele pode ter perdoado tudo que aconteceu, ter ressignificado tudo aquilo? Porque era um inferno na Terra. Não vou contar detalhes, tem vários filmes aí, enfim. E aí, o que ele respondeu? Ele respondeu o seguinte, não é que eu sou tão bonzinho e eu escolhi fazer o melhor com o que aconteceu comigo. Em casos extremos de dor, como por exemplo de um sobrevivente de Auschwitz, em casos extremos de dor, acaba existindo a única saída, que é você juntar os cacos do que sobrou da tua vida, juntar isso e você seguir em frente. Então, tem determinados casos de extrema dor que não tem mais o que ser feito. A única opção não é eu vou ressignificar isso aqui e vou levar uma vida, tipo um término de um relacionamento, a falência de uma empresa. Isso você pode escolher diligentemente e falar assim, pô, cara, olha só, eu vou aprender com essa lição, quero tocar... É diferente, você está escolhendo ali tranquilo. Agora, num caso de extrema dor, e eu não sei por qual dor você possa ter passado, num caso de extrema dor, a tua única opção para tu viver uma vida boa é você juntar esses cacos do que sobrou da tua vida, remodelar isso e seguir em frente. Beleza? Então, as crenças são os óculos que a gente coloca para enxergar o mundo, beleza? Então, olha só, esse exemplo dos dois irmãos é perfeito porque a gente consegue ter total certeza de que não importa o que acontece na nossa vida, o que importa é o que a gente faz com o que acontece na nossa vida, beleza? Importante sobre crenças. Crenças geralmente são generalizações sobre uma experiência dolorosa ou prazerosa. Vamos entender um pouquinho mais. Apenas uma interpretação que usamos como se fosse verdade. Interpretação com uma referência que pode ser a verdade, que pode nem ser a verdade única. O exemplo da porta. Vamos lá, aqui tem o escritório e ali tem a maçaneta de uma porta. O que é uma generalização? O que é uma referência? Você vai entender tudo isso agora e daqui para frente eu vou falar bastante, tá? Então, como que geralmente se origina uma crença? Como que geralmente se origina uma sensação de certeza, uma convicção, tá? A gente, vou dar o exemplo da porta. Aqui no escritório tem a porta e eu uso de uma generalização, tá? Eu parto do princípio de que eu já abri várias portas. Eu sei que se eu girar a maçaneta para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda, ou empurrar ou puxar essa porta, ela vai abrir de algum jeito. Então, eu generalizo todas as portas que vier pela minha frente. Por exemplo, aqui do meu escritório, quando vou descer para pegar uma água. Eu não paro em frente à porta e penso assim, agora vou parar em frente à porta, usar a minha mão esquerda, segurar na maçaneta, virá-la para baixo, enquanto puxo simultaneamente esta porta. Eu não faço isso, ninguém faz essa análise, esse raciocínio. A gente faz isso quando é criança, porque são as primeiras vezes que tu está abrindo uma porta. Então, para o nosso cérebro não ter que ficar pensando milhões de vezes a mesma coisa, ele generaliza as coisas. E aí você pega, aí como que eu generalizo as coisas? Eu pego as referências que eu tenho e falo, cara, eu já abri milhares de portas. Todas as que eu girei, ou empurrei, ou arrastei para o lado, elas abriram. Então eu pego as referências que eu tenho no meu passado, uso essa generalização e crio uma crença. Toda porta que eu girar, subir, descer, girar para a direita e para a esquerda, ela vai abrir. É assim que a gente cria uma crença. Só que qual que é o grande cuidado que a gente precisa ter com as generalizações? As generalizações são atalhos que o nosso cérebro cria. Por exemplo, para você chegar, acordar de madrugada e ir ao banheiro. Você não desperta, faz uma meditação, toma um café, uma cafeína, faz um aquecimento, se alonga para tu ativar teu cérebro e pensar racionalmente, falar assim, agora para eu ir ao banheiro, eu saio do meu quarto, ando no corredor, viro à direita, entro no banheiro, fecho a porta,
levanto ou desço a tampa do vaso e vou lá, faço minha necessidade. Você não pensa assim. Você vai no automático. Isso é uma generalização. Teu cérebro pensa, já tem as referências suficientes para me tranquilizar de como é ir ao banheiro. E aí você generaliza. Toda vez que eu for ao banheiro na minha vida, é só eu fazer o que eu já sei. Para isso que existe uma generalização. Só que quando que isso se torna um perigo? Quando eu penso assim, quebrei uma, quebrei duas, quebrei 3 vezes uma empresa. Aí, olha a minha referência. Quando eu olho para o passado, eu olho qual referência, quebrei 3 vezes uma empresa. Olha a generalização maluca que o meu cérebro faz. E é aí que mora o perigo. Quando eu for abrir a próxima empresa, qual é a crença que ele cria? Porque ele precisa ter atalhos, o meu cérebro ele precisa me poupar energia. Então ele faz uma pesquisa e fala, criação de empresa. Opa, já quebrou 3, agora você vai quebrar a 4ª. Toda empresa, aí olha a generalização que é formada. Toda empresa que eu abrir, eu vou quebrar. Por quê? Porque eu quebrei 3. Então a referência dessa generalização é uma referência de bosta. Uma referência porcaria. Porque, cara, eu posso quebrar 1 milhão de empresas. Na vez 1 milhão e 1 eu posso acertar. Então, qual que é o grande cuidado? As generalizações vêm para facilitar a nossa vida, nos poupar raciocínios lógicos que a gente precisa ficar pensando. Mas também ela é perigosa porque as generalizações são criadas para o restante da nossa vida também. É por isso que você está aqui no Método SAI, para tu compreender como tudo isso funciona. E aí você pensa assim, verdade. Então não é porque eu fui traído ou traída em 4 relacionamentos que eu vou ser traída em todos os outros. A pessoa teve um relacionamento. E aí ela deu azar, estava repetindo um ciclo e tudo quebrou 1, 2, 3, 4, 5 relacionamentos. Deu ruim os 5. Aí, olha a generalização que seu cérebro pode fazer. Ele pensa o seguinte, relacionamentos, Opa, qual a referência que eu tenho? Eu estraguei 4 relacionamentos, eu sofri em 4 relacionamentos. Logo, aí entra a generalização. Logo, se eu quebrei 1, 2, 3, 4, 5 relacionamentos, todo relacionamento que eu faço, eu sou derrotado, eu fracasso. Então tem pessoas que passam 20, 30, 50, 80 anos refém de umas referências que não tem nada a ver. Com isso, é feita uma generalização e com isso se faz uma crença. E essa crença feita, o teu cérebro, ele não pensa mais. Porque a gente acaba esquecendo que isso é apenas um óculos. A gente acaba esquecendo que o que a gente acredita pode ser completamente alterável. Pode ser mudado por completo. Então, o óculos que você está utilizando na tua vida tem referência em quê? É uma generalização real ou é uma generalização preguiçosa do teu cérebro? Será que porque você teve problema em 5, 6, em 10 relacionamentos que todos os outros vão dar ruim? Não. É só o que o teu cérebro acha porque ele tem preguiça de ficar pensando. Beleza? E a gente vai ver muito mais ainda, tá? De como desconstruir essas crenças, como mudar essas referências, o que é referência mesmo, tá? Vou dar exemplos muito mais práticos para você ficar tranquilo aí. Beleza? Crenças, aí agora uma divisão importante para você ter aí, tá? Crenças capacitadoras ou fortalecedoras, agora vou até trocar aqui. Fortalecedoras. Crenças fortalecedoras versus crenças limitantes. Fortalecedoras impulsionam ações positivas e ampliam possibilidades. Por exemplo, eu posso aprender qualquer coisa. Uma crença limitante, eu não sou bom em matemática. Por que uma pessoa fala, eu não sou bom em matemática? Porque ela usa uma referência do passado, na qual ela teve alguns problemas em matemática, física, coisas de contas,
Ela olha, o cérebro dela olha para esse passado e fala, poxa, fui mal em matemática X vezes. Logo ele cria uma generalização porque ele é preguiçoso e fala, então eu sou sempre ruim em matemática. Da mesma forma, você pode fazer o seguinte, tá bom, aí é que entra a alteração das crenças, que a gente vai ver mais à frente, mas só vou antecipar um pouquinho para você já ter um gostinho. Quando eu mudo essas referências aqui, ou reinterpreto, ou ressignifico essas referências, a minha crença muda, porque eu posso olhar para trás e falar, caramba, eu não fui muito bom em matemática, mas mesmo assim eu consegui ser aprovado. Logo, eu posso aprender qualquer coisa, porque eu aprendi até a matemática que eu achava que eu não era bom. Então eu mexi um pouquinho ali nas referências, o meu cérebro, na tentativa também de me poupar energia, de ser preguiçoso, ele fala, é verdade, pô, você foi ruim em matemática, mas você passou, troquei a referência. Quando o assunto é aprender algo, ele volta lá e ao invés de focar no fato de você não ter aprendido matemática, ele pode focar no fato de você ter passado mesmo assim, mesmo com dificuldade, e ele cria uma nova crença. Caramba, agora eu posso aprender qualquer coisa. Por quê? Porque eu aprendi até a matemática. Beleza? Então olha o poder de trocar uma frase, de ressignificar uma referência. Calma que a gente vai chegar lá. Beleza? Origem das crenças. Vamos. São 3 pontos aqui, olha só. A crença se origina das experiências da nossa vida. Nossas crenças são formadas a partir de experiências repetidas ou impactantes. Por exemplo, se você fracassou em um projeto familiar na infância e recebeu severas críticas, pode ter desenvolvido a crítica de eu não sou criativo. Pensa, aí aqui vou até dar um parêntese também. O nosso cérebro, eu já dei isso, acho que eu já dei esse exemplo em outro curso, mas não tem problema. O nosso cérebro é uma nuvem do Google, sabe? Aí a nuvem que tu ganha, tu abre a conta no Google, você ganha 15 GB lá de espaço de memória em nuvem. O teu cérebro também tem um espaço de memória. E esse espaço ele tá vazio quando a gente nasce. Não tem nada ali, não tem nenhuma referência, não tem nenhuma crença, não tem nada disso do que a gente está conversando aqui. E aí o que acontece? Dos teus 5 até os teus 11, 12 anos, esses 15 GB de nuvem é preenchido. Ou seja, as referências, as experiências, as falas, as coisas que você experimenta, as coisas que você ouve, as coisas que você vê, entram nessa nuvem, preenchem essa memória. E essa memória é todo o teu CD virgem sendo preenchido, que vai servir como quê? Como referência para a criação das tuas crenças lá na frente. Então tem pessoas, por isso que eu falo que eu vivi 24 vezes o mesmo ano, quando eu tinha 24 anos. Porque eu passei 24 anos da minha vida com referências que criaram as minhas... Ai, derrubei o microfone na tela. Com referências, eu passei os 24 anos da minha vida, os primeiros 24 anos da minha vida, com referências que criaram as minhas crenças, que me fizeram tomar todas as decisões que nem foram referências minhas. Por que não foram referências minhas? Porque elas vêm daqui, ó, das experiências da vida, do ambiente e de figuras de autoridade. Ou seja, outras pessoas colocam na nossa cabeça as referências que vão criar as crenças que vão fazer a gente tomar todas as decisões para o resto da nossa vida. Já parou para pensar que você pode estar levando uma vida que nem foi você que escolheu? É muito forte, é muito forte. Vamos lá. Experiências de vida. Nossas crenças são formadas a partir de experiências repetidas ou impactantes, como eu dei o exemplo aqui, tá? Um outro ponto importante, tá? Quanto mais emoção vinculada a uma experiência, maior uma crença. Vou te dar um exemplo. Onde você estava lá quando as Torres Gêmeas foram atacadas e foram derrubadas lá nos Estados Unidos? Eu lembro, até hoje, minha mãe segurando na minha mão, eu estava voltando da escola, eu era jardim de infância, era pequenininho, tinha 9,3, eu tinha 7, com 9 tinha... Não era tão pequeno. Não, foi 2001, né? Então eu tinha 8 anos. Ó, eu tinha 8 anos de idade, isso mesmo, jardim de infância, minha mãe me buscando. Aí ela me deu a notícia, depois vi na televisão. Então, quanto maior o impacto emocional numa experiência, numa notícia, no que quer que seja,
mais forte é essa crença aí. Beleza? Isso aí você vai utilizar mais à frente, essa informação que eu te dei. O papel do ambiente. As pessoas ao nosso redor, como pais, amigos e professores, moldam muitas de nossas crenças, com base no que dizem e no que demonstram. Tá? O ambiente positivo tende a gerar crenças capacitadoras, enquanto o ambiente negativo reforça crenças limitantes. Tá? Isso aqui não é o que vai definir para sempre, tá? Porque tem gente que nasce numa favela e fica milionário, tem gente que nasce milionário e fica pobre, beleza? Mas são fatores que importam e contribuem para o crescimento das crenças, tá bom? Então é isso. Figuras de autoridade, né? Nossos pais, professores, super-heróis da televisão, desenhos. Aquilo que a criança acha que é muito importante, personagens, aquilo é uma figura de autoridade. E o que aquele personagem transmitir para essa criança pode se transformar em crenças, tá? Palavras de figuras influentes, ou como líderes ou especialistas, têm um peso significativo na formação de crenças. Imagina, chega um médico para você e fala... Chega um dentista para você e fala assim, você está com mau hálito. Mesmo que você não esteja com mau hálito, esse dentista, ele é uma autoridade. E se tu não tiver cuidado, o teu cérebro vai entender isso como a palavra final da vida e tu pode sair por aí com medo de estar com mau hálito, beleza? Se um professor diz que você é talentoso, essa crença pode persistir por anos. O professor é uma autoridade da educação. Então ele fala assim, Breno, você é muito inteligente. Eu posso acreditar pro resto da minha vida que eu sou inteligente, não porque fui eu que achei isso, mas porque uma figura especialista falou para mim. Como que as crenças moldam comportamentos, tá? A partir de decisões baseadas em crenças, as decisões que tomamos então estão profundamente enraizadas em nossas crenças. Como eu te falei, né? Por exemplo, se alguém tem uma crença de que dinheiro é ruim, ela pode inconscientemente, por conta da generalização, tá? O teu cérebro ele vai poupar energia, então ele vai pensar, opa, vamos verificar tudo que existe de informação sobre o dinheiro. Não, ele vai pegar só a referência que você tem ali, pobre, horrível, e vai falar, tá, falaram pra tu que dinheiro é ruim, então dinheiro é ruim. Porque ele tem que poupar energia, ele não vai ficar pensando não, tá? Então, de forma inconsciente, tudo isso acontece, e aí você evita a oportunidade financeira. Mesmo que você esteja conscientemente falando, eu quero ser rico, milionário, mas o teu inconsciente é que manda, 83% da tomada de decisão vem do inconsciente. E apenas 13% do consciente, tá? 87/13. Impacto direto na vida, olha só. Saúde. Crenças como meu corpo é frágil podem levar a comportamento sedentário. Então, se eu acredito que meu corpo é frágil, eu vou me mexer para quê? Relacionamentos. Crenças como não sou digno de amor podem criar padrões autossabotadores. Tem pessoas que passaram a infância inteira achando que não estavam recebendo amor dos pais. E aí, quando ela entra no relacionamento, que ela começa a receber amor de uma pessoa, ela pode sabotar aquilo. Carreira, crenças como eu não sou bom o suficiente, podem impedir promoções ou início de novos projetos. Para que eu vou iniciar um projeto se eu acredito que eu não sou bom o suficiente? Alguém que muda de não consigo falar em público para estou aprendendo a ser um bom comunicador, transforma não apenas os seus resultados, mas também a sua percepção sobre si mesmo. Então, apenas um exemplo de como você muda o que você fala já altera por completo a tua crença, que altera como você pensa, que altera a tua atitude, tua ação, teu resultado, tua vida. Beleza? Você não é as suas crenças, mas suas crenças definem como você vive. Então eu posso acreditar, vamos supor que eu acreditasse que eu fosse feio. Eu posso não ser feio, mas essa crença de que eu sou feio vai definir muito como eu vivo. Eu vou paquerar uma mulher com a crença de que eu sou feio. Cara, eu nunca vou chegar na mulher, nunca vou ter uma atitude proativa, nunca vou oferecer para dançar, oferecer uma bebida. Então, você não é a sua crença, mas o que você anda por aí, acreditando sobre você, está influenciando completamente como você vive, tá? Essa frase resume o poder das crenças. Elas não são imutáveis, ou seja, a crença não é o destino final, ela é completamente alterável. Já te dei vários exemplos aqui, a gente vai ter uma aula só completa disso, tá? Como aprendemos
podemos reprogramar nossas crenças para criar uma vida mais alinhada com nossos valores. Ao compreender que crenças são construções, podemos assumir o controle consciente sobre elas e reescrevê-las para alcançar o nosso potencial máximo. Então, tudo isso é passivo da gente chegar, olhar como está e reescrever. Então, a gente vai olhar ainda bem mais sobre como reescrever essas crenças, sobre como analisar, sobre como alterar essas crenças aí. Ficou um pouquinho mais comprida essa aula, porém, é totalmente necessário que você compreenda esse mínimo sobre as crenças que eu te trouxe, beleza? Eu espero que tua cabeça esteja fervilhando aí, porque são informações que transformam a vida de alguém. Um grande abraço e até a próxima aula aí.